E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos sobre agora o gênero textual charge. Semana passada nós estudamos o cartoon. Bom, primeiramente, professor, o que é o gênero textual charge? Pessoal, ele é muito semelhante ao gênero textual cartoon, mas a charge possui as seguintes características. Geralmente ela debate com um tema atual, diferentemente do cartoon. Lá no cartoon nós pegávamos temas que estavam deslocados no tempo. Como vocês fizeram lá na tarefa, pessoal, que o professor passou semana passada, lá na página 38 vocês tinham um cartoon de dois ursos polares em que um ursinho dá para a mãe um pedaço de gelo, que fala sobre o aquecimento global, que é um tema, pessoal, de décadas que já está sendo debatido. A charge, pessoal, ela trabalha com temas atuais. Geralmente também possui um tom humorístico, reflete uma situação aí do cotidiano. Ela pode ser publicada em jornais, revistas e sites, pessoal. Em jornais nós encontramos muitas, mas muitas charges. Geralmente há sempre uma charge por dia para debater um assunto que está em ênfase no momento. E ela também pode apresentar, pessoal, a ironia, que é aquele tom humorístico, igual o personagem Sheldon lá do Big Bang Theory não entende. Que, é sério mesmo que você quer fazer isso? Então você geralmente você não quer fazer, né? Então você tem um certo tom de ironia. Ou jura que você não sabe quando você realmente fala assim, nossa, realmente você não sabe. Aqui nós temos alguns exemplos agora, pessoal, de cartoons. Cartoons não, pessoal, de charges. Veja lá. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, o coronavírus, né? Então, um tema aqui que é totalmente atualizado, né? Tá em, tá em debate mundial. E aqui nós temos dois personagens e aqui uma televisão em um que o moço diz: o noticiário está 100% infectado. Ou seja, e aí? Realmente, será que ele está infectado ou ele está querendo dizer aí com uma certa ironia que todas as notícias estão é, sendo publicadas, sendo transmitidas apenas pelo coronavírus? Então, geralmente está dando uma ênfase a esse assunto, né? A só estar dando notícias sobre o coronavírus. Por isso que ele faz esse tom de humor, né? Esse tom de brincadeira, que até o noticiário está infectado com esse coronavírus. Outra situação que nós podemos observar é que os dois estão portando, ou melhor, usando máscaras, né? Por estar infectado no noticiário, eles têm que se proteger utilizando a máscara. Outro exemplo aqui, pessoal, que nós temos duas pessoas num ponto de ônibus. Um deles diz: tô aqui pensando, malandro mesmo foi o Ronaldinho Gaúcho, que entrou em isolamento antes de começar esse negócio de quarentena. Bom, pessoal, o que ele está querendo dizer aí? Para quem não sabe, o Ronaldinho Gaúcho ele foi preso lá no Paraguai por falsificação de passaporte. Ele estava com documentos ilegais em outro país. Então ele fez aqui um tom de humor, né? Falando que o Ronaldinho Gaúcho entrou em quarentena, ou melhor, em isolamento, antes de começar esse negócio de quarentena que começou no Brasil. Pois ele foi preso antes de iniciar a quarentena. Então ele fez aqui um tom humorístico falando sobre a quarentena, que também é um tema atual que nós estamos vivendo. Próxima charge. Veja lá. Eu não levei a sério esse tal de isolamento social. Então aqui tem uma pessoa, né, surpreendida, um idoso provavelmente falando, e aqui quem está aqui, ó, os coronavírus, né, estão abraçando ele. Porque geralmente quando você fica em isolamento social, você se afasta, né? Você se afastou de pessoas, de amigos, de colegas para que você pudesse proteger. Essa pessoa não levou a sério. Você pode dizer que essa pessoa faz parte de um grupo de risco dos cabelos brancos, né? Então ela já tem ali mais de 50, 60 anos. E aqui os vírus estão felizes, né? Porque eles estavam sozinhos e aí ele saiu e acabou contraindo o Covid-19. Então
é um tom aí de humorístico para criticar as pessoas que não estão levando a sério o tal de isolamento social. Próxima charge, ó. Aqui nós temos a ignorância. Por que é ignorância? Então aqui nós temos pessoa portando a máscara de maneira correta e uma outra pessoa não portando, né? Tampando a visão. E o que ela diz? Eu acho que estão exagerando com esse tal coronavírus. Ou seja, será que ele realmente está vendo o que está acontecendo no nosso mundo hoje? Não, né? Porque ele está com os olhos vendados, ele não está enxergando a realidade. Então ele acaba entrando naquele senso comum, né? Acredita que realmente esse vírus não tem importância nenhuma, estão levando muito a sério. Que infelizmente na nossa sociedade a gente está vendo que é um negócio muito sério, que a gente deve tomar muitos cuidados. Até então nós estamos tendo aula dessa maneira por conta em respeito à quarentena para que menos pessoas se infectem com o coronavírus. E a última aqui, pessoal, que eu trouxe um tom de ironia aqui para vocês perceberem na charge, que foi uma charge muito comum há 2 anos, quando teve aquela tragédia de Brumadinho, que uma que teve uma enchente na cidade, que alugou a cidade, destruiu, né? Uma onda de barro, destruiu a cidade, muitas pessoas morreram subterradas. Então aqui nós temos um pai, né? Provavelmente, e uma criança com um tablet, um celular. Então aqui a televisão dizendo, né? Após tragédia, moradores da região de Brumadinho podem sofrer com doenças infecciosas. Aí a menininha com o celular diz: Puxa, já não bastavam os vírus da ganância e do descaso que assolaram a região? Ou seja, é uma crítica, é uma certa ironia mostrando que a, a tragédia de Brumadinho poderia ter sido evitada caso não estivesse com esses vírus aqui da ganância e do descaso, que autoridades, a empresa responsável pela tragédia poderia ter evitado, mas por ganância e por descaso teve essa tragédia, ocorreu a tragédia. E além disso, ainda as pessoas têm que sofrer com doenças infecciosas. Então é uma ironia que a gente pode pensar e ter um senso crítico e fazer uma crítica com o que realmente aconteceu naquele contexto, naquele tempo. Bom, pessoal, como atividade de hoje, eu vou realizar o exercício número 6 para a gente diferenciar realmente da charge do cartoon, tá? E vocês entenderem as características da charge. Então ele está dizendo o seguinte, a charge, então a gente tem que assinalar as respostas, as alternativas corretas aí no caso. Ela sempre reflete situações engraçadas. Aqui é uma situação engraçada, pessoal? Não, né? Então nem sempre reflete situações engraçadas. Ela pode sim refletir, mas não sempre. Então a alternativa A você descarta. Alternativa B. Reflete situações do cotidiano, normalmente de maneira engraçada. E aí? Sim, aqui eu tenho situações do cotidiano. A pessoa ignorante que não está enxergando a realidade, a pessoa que não respeitou o isolamento social. Então, são situações do cotidiano de uma maneira humorística, de maneira engraçada. Então, essa alternativa aí está correta. Alternativa C. Quase sempre tem uma dose de ironia. Opa, aqui eu tenho ironia, aqui eu tenho ironia, aqui eu tenho a ironia da pessoa que não respeitou, a ironia da pessoa que não está enxergando. Então, sim, tem ironia. Letra D. É parecida com o gênero cartoon. Sim, isso é que a gente falou lá no início, que a gente não pode confundir. O gênero cartoon, ele fala sobre temas que já aconteceram de um tempo passado. Lembra da situação dos dois ursos, do aquecimento global? É um tema que ainda hoje existe, mas foi discutido com muito mais ênfase no passado. Então a alternativa D está correta, pois ela aparece com o gênero cartoon. E a alternativa E não costuma ser publicada em jornais. Será que eu não encontro aí charge em jornais, pessoal? Não, a gente encontra. Então essa aí está errada também. Pois nós podemos encontrar charges em jornais. Então a resposta são as alternativas B, C e D. Bom, pessoal, para a tarefa, eu quero que vocês leem a charge da página 41 e realizem os exercícios de 1 ao 5. São exercícios leves, fáceis, que em coisas de 5 minutos vocês conseguem finalizar, tá?
para a gente matar de vez esse tema da charge, para a gente partir para o nosso próximo tema. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Casos de dúvidas, estarei disponível lá na plataforma, no Google Class, e a gente vai conversando. Até uma próxima, pessoal. Até semana que vem.